pé, Robinho, William vem por dentro, a direita fica, Landa, ele passa o pé na bola, pra lá, pra cá, pintou ali, pênalti! Vai bacalhar, cara. Olá. Olá. Seja bem-vindo ao canal Algo Além. Ah, agora ele acertou. Muito bem, gente. Hoje a gente vai dar continuidade à análise de sonho. Porque nosso amigo Wagner, ele trouxe um sonho pra gente fazer análise. Exatamente. Um inscrito nosso, que ele não quis se revelar, porém a gente vai chamá-lo de Robson. Da gente fazer análise de sonho. E aí o Wagner vai estar lendo o texto que o Robson... Mano, esse nome não dá, velho. O palhaço pinta o rosto pra viver. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vingadores do Brega. O Wagner vai estar lendo então o relato dele e a gente vai fazendo análise enquanto isso. Tá? Como se fosse um vídeo react, só que de leitura. Exatamente. Então vamos lá então. O Robson é um rapaz e ele vai estar contando aqui o sonho pra gente. Do nome, velho, Robson. Amamos todos vocês, Robsons. Robsons, sejam bem-vindos, tá? Ó. Vai, Wagner! Lê, Wagner! Então vamos lá, galerinha do caos. O Robson conta... Assim, como foi há muito tempo que aconteceu o sonho, ele diz que eles moram numa cidade pequena. E então o pai dele tinha uma horta no fundo da casa deles. O pai dele tinha chamado ele pra ver essa tal horta e tal, pra ver se estava bonita. E quando ele chega lá, o pai dele fala, né? Aí, viu a minha horta aqui como tá bonita, né? Aí na hora que ele olha assim com o pai dele, olhando com uma expressão meio vazia, da ponta assim das verduras lá, tinha tipo um feto. Eles batiam assim como se fosse um coração batendo, só que eles inteiros, sabe? E ele ouvia o barulho. Ele ficou meio espantado e tal, ele não soube como reagir, até que ele não sabia que era um sonho, né? Porque ele estava sonhando. Ah, vá, é mesmo? Corta um pouquinho aqui, vamos lá, vamos fazer a primeira pergunta. Estava durante o dia ou estava durante a noite? Ele disse que estava durante o dia, só que aquele céu meio nublado, assim. Os fetos tinham alguma cor diferente? Vermelho, sangue bem forte. Então a gente vai fazer a primeira análise a partir das cores. No vídeo anterior, que eu vou deixar o card aqui em cima, a gente fala que as cores que aparecem nos sonhos são sempre muito importantes, principalmente se elas se destacam no cinza. Porque os ambientes acinzentados, eles normalmente revelam o início da nossa jornada pro nosso inconsciente. Então a gente tá no meio, né? Que a gente tá passando o consciente para o inconsciente. Então, quando a gente vê essas situações assim de céu nublado, muita névoa, significa que está se adentrando em sentimentos muito internos. É o consciente tentando entrar em comunicação com o inconsciente. Horta, fetos. Tinho do mal. Toda essa parte assim é nascer. Então, querendo ou não, quando a gente sonha com hortas, criança, principalmente no caso o pai, né, que estava fazendo, né? Ou seja, o que o pai está criando? Cor vermelha nos fetos. O vermelho é uma cor que você pode ver que ela realça em qualquer situação. Mas, assim como, por exemplo, em vários contos infantis, que na verdade não são infantis, a gente sempre fala, por exemplo, o lobo cinza versus a Chapeuzinho Vermelho porque ela estava de vermelho. Ou então no Matrix, que tem lá a dama de vermelho no meio daquele mundo de gente, né? Porque ela é a cor do início, vamos dizer assim. Tanto que ela é uma das 3 cores primárias. Mas se você pensa em cor primária, normalmente você sempre vai pensar em vermelho primeiro. Só depois você lembrar do amarelo e do azul. Você comentou também sobre o início da cor vermelha. Por isso que o primeiro chakra é o vermelho também? Isso, exatamente. Cultura Algo Além. Raciocínio racional. É aquela ideia, né? Pô, o meu pai tá investindo em alguma coisa, mas dá pra ver na cara dele que ele não tá botando fé. Mas ele estava se decepcionando com o Robson. Na hora da refeição na casa dele, tava a família dele toda reunida na... Então teve um salto. O negócio assim de salto é interessante pra quem já assistiu o filme A Origem, que ele mostra bem isso, né? O sonho, ele tem saltos. Às vezes você tá aqui num lugar, daqui a pouco você tá em outro, daqui a pouco você tá em outro, aí você fala, como é que eu vim parar aqui? Mas é interessante. Então, ele teve um salto, onde ele foi pra uma janta com a família. Era mais, na verdade, um almoço, porque ele falou que via, assim, luz do dia, não com as lâmpadas acesas. Certo. Olhava, assim, o prato dele, assim, via, sabe, nojeira, verme. Porém, ele olhava
assim pro prato da família dele, tava normal, eles comendo normal, tudo. E ele ficava falando, caramba, será que é só eu que tô vendo isso? Ele trocava de prato, a mesma coisa e tal. Então ele começou a achar que ele tava louco. Aí ele pediu pra ser internado. Mas o Robson é sensato. Só uma parte, tipo assim, contando assim o sonho dele, ele também disse o que ele sentia na época que ele tava lá. Interfere no final da análise? Você quer que conta? Ele dizia que ele tava na casa dele, ele não tava satisfeito com ele mesmo, ele achava que de uma forma a família dele não apoiava ele e tal, ele se sentia meio isolado, sentia que às vezes o pai e a mãe davam mais atenção pros irmãos dele. É justamente acontece em várias famílias. A gente, principalmente que a gente curte rock and roll, já passou muito por isso, né? As ovelhas negras da família. Isso. Se você é a ovelha negra da sua família, comenta aí embaixo. Eu creio que o Robson, o que acontece com esse nome? Possivelmente, ele tava se sentindo um peso da família dele. E aí ele via o pai dele fazendo tudo aquilo por obrigação. E acho que a pior sensação que pode existir, assim, numa pessoa sensata, vamos deixar claro também, né? Que tem gente que não tá nem aí. Foda-se. Mas para as pessoas sensatas, ninguém quer seu peso. Então quando ele ia tentar também comer, que provavelmente o prato de comida e o pai tinha uma horta, né? Então já assimila, né? Plantou, colheu, cozinhou. Então por que o meu tá pior e o de todo mundo tá normal? E ninguém tá reparando? Meio deslocado da família? Isso. Talvez algum tipo de narcisismo por parte dos pais. Que inclusive eu tenho que fazer esse vídeo, né, sobre pais narcisistas, eu ainda não fiz. Acontece muito isso quando se tem pais narcisistas. O que o pai narcisista ou a mãe narcisista faz? Ele sempre escolhe aquele que vai ser o bode expiatório, né? Bode expiatório eu já expliquei em outros vídeos, vou explicar mais uma vez. Aquela pessoa que você escolhe pra jogar todos os seus karmas nela. Tudo tá dando errado por causa do Wagner. Mas o que foi que eu fiz? Isso não acontece só em familiares, isso acontece também em outros grupos, como por exemplo, a empresa tem. Já viu o patrão narcisista? Aquele patrão que promove o puxa-saco e o carinha que trampa, que dá o sangue, é escorraçado. Acertou, miserável. Existem vários níveis de narcisismo e o narcisista ele faz isso, porque o narcisista ele não tem uma capacidade cognitiva natural de perceber que ele faz cagada, entendeu? Então o que ele prefere fazer? Culpar o outro. Que é bem mais fácil. Simples assim. Provavelmente o Robson estava passando por uma situação de narcisismo familiar. Só que assim, fazendo análise, a gente não sabe se é pelo pai, se é pela mãe. Aparentemente pelo pai. Afinal de contas, foi a figura que mais apareceu. Talvez também tenha por parte da mãe, porque muitas mães fazem isso também. O que elas fazem? Você já deve ter visto. Você nunca tenha visto. Kate fala assim, espera teu pai chegar pra saber a merda que tu fez. E aí você ficou com o cu na mão. Estou lascado. Aí o que acontece? A mãe, ela remove a culpa dela. Ela não é mais a ruim da história. Porque o ruim da história se torna o pai. Mas na verdade a ruim da história é ela. Porque ela vai contar a versão que ela preferir. Você puxou a raça todinha ruim do seu pai. Muitas pessoas assim, o meu pai era isso, meu pai era aquilo. E na verdade na hora que vai fazer realmente uma regressão, um trabalho junto com o psicólogo, ele vai ver, não, era sua mãe que manipulava as histórias. O que acontecia muito nos casais anos 90, né? Era o pai se matando de trabalhar e a mãe ficava em casa. Você tinha muito mais contato com a sua mãe do que com seu pai. Isso hoje é muito raro. É mais normal até ser criada a criança aí por babá. Pela avó. Você é uma garotinha juvenil. Você é uma garotinha criada a leite com pera. O mito do homem que chega pra resolver na base da paulada. É, tipo assim, porque como o pai saía pro trabalho o dia inteiro, ele chegava puto, cansado em casa. Se ele tava cansado, ele cagava pelo que o filho fez. Agora se ele tava puto, a mãe chega, ele fez isso, arregaçava na porrada. Nossa, descarregava tudo. Conceito tutelar pra quê? Né? É sorte as crianças que o pai ia beber e batia na mãe quando chegava em casa. Ele pega e fala, né, que mesmo lá internado, à base de remédio e tudo, acontecia a mesma coisa. Começava a ver até vulto, como se fosse assombrado, né, por seres de outro plano, fantasma. Ficou mais escuro o plano, imagino, né? E assim que via as paredes acolchoadas branca e o teto era todo escuro. Ele não via nem a lâmpada. Ou seja, entrou mais ainda no subconsciente pra tentar achar mais respostas, né? Como a base de remédio. É muito doido, né? Porque, tipo assim, a pessoa ela tava num estado consciente, tentando entrar no inconsciente. Porque ela entrou no inconsciente sabendo que o inconsciente é loucura. Caramba. Sabendo que lá é tão doido que ela já foi vestida de doida. Viu? Você tá falando mal do Robson. O Robson é foda, porque foi... Mesmo ele a base de remédio e tal, ele continuou vendo essas coisas, ele pensou, né? Ele chegou
não tô louco, eu tô vendo mesmo essas merda tudo, né? Eu não tô louco! Ele diz assim que, como ele não conseguia se dar alta, ele fugiu. Agora ele não fala como fugiu. Foda-se! Eu acho que esse salto que você falou, né? Esse salto, ele retornando à casa dele. Abreu de noite, ele só via o esqueleto da casa dele. A casa só no tijolo e naquele chapisco antes de rebocar, sabe? Via entre a janela, entre as portas, aquela boneca japonesa. E só tem a Vou deixar máscara. uma imagenzinha aí pra vocês. É o diabo! Aí ele falava que meio que via esse bicho rindo, sorrindo, aquela risadinha macabra, sabe? Aí então ele disse que ele ficou puto pra caramba porque as pessoas estão assistindo o vídeo do canal Algo Além e não dá like. Merchandising. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Puta que pariu, nossa! Aí o Robson disse que ele ficou bravo, né? Ficou puto com aquilo lá e foi pra cima e falou, tem que derrubar essa casa. Ele entrou lá dentro, começava a derrubar tipo, resto de material de construção. Carrinho, Cavalete. pedreira, cavalete, tauba. Cara, vai tomar no c... essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Então ele derrubando toda essa criatura, o fantasma, como começava meio que a atacar ele voava nele assim, sabe? Ele desviava assim e tudo. Aí ele pensou, vou tacar fogo nessa casa. E tacou fogo. E antes dele sair pra fora, ele acordou, despertou. Eu posso ter acordado feio, mas hoje eu acordei cedo. Tem um filme que eu assisti recentemente, ele fala inclusive dessa parte de você queimar uma casa. E eu fiz uma análise do Vivarium, um vídeo recente que também toca fogo numa casa. Mas esse outro filme que eu tô falando é um que o pessoal, nossa, ovacionou, que filme incrível, uau, não sei o quê. Eu assisti, eu não achei tudo isso, tá? E podem me julgar à vontade. Qual é o nome dele? Você tá comentando contigo? Putz, você falou que foi recomendação de um monte de nego, né? É, que até foi do canal do Super 8, recomendou também. Que essa merda aí, porra. Titânio. Ele tem uma simbologia ali, mas ele é tão simbológico que isso se torna chato. Ele é cult pra mim. Mas ele tem essa parte do queimar a casa. Que é justamente, tipo, no andar da carruagem, ela quer queimar o passado dela. Mas essa ideia do queimar a casa, justamente na hora que ele chegou, a casa estava destruída. Não estava destruída. Ela tava se construindo, né? Ou seja, no passado, tipo, ele saiu, a casa tava inteira. Na hora que ele voltou, a casa tava... Eu acho que na hora que ele voltou, ele meio que se sentiu curado. Ele viu como realmente as coisas eram. Que elas não estavam terminadas, elas estavam construindo, entendeu? Então, assim, não é a ideia de, tipo, voltou no passado, não. Ele estava tentando se convencer de que as coisas estavam bem. E ele não viu mais ninguém da família dele, né? Só viu a Sim. boneca, como ele falou. Então, porque ele tava tentando se convencer de que tudo tava certo. Aí quando ele falou assim, não, eu quero me internar. Aí ele vai lá e se interna. No que ele se internou, ele meio que realmente achou a cura. Qual que era a cura? A cura é gay. Bridiano com a ideia de que tava tudo perfeito, de que tava tudo ok. Quando ele entrou na dúvida, e ele meio que, entre aspas, internou, ele meio que percebeu quando ele voltou, ele estava se enganando, tá tudo certo. Então, pera, vou fazer tudo do zero. Que é o que entra de novo, a ideia do vermelho. O fogo, fala, tocou fogo numa casa e tinha meio que um fantasminha ali, né, assombrando, uma marionete. São as ideias mal construídas a respeito daquela ideia que se tinha. Que afinal de contas era o quê? Era uma boneca, era uma coisa falsa, mas que ainda estava tentando atacar o subconsciente dele. Tipo assim, ele falava que ele se sentia deslocado, né? Que a família não apoiava. Ele não comenta aqui, mas dá a entender que, tipo assim, não aceitavam, assim, no caso, a opinião dele, o que ele queria ser. Então, tudo, assim, a gente faz uma análise superficial, porque na verdade o ideal é sempre conversando com a pessoa, aí se munindo coisas concretas com como que ele tá recebendo aquilo no inconsciente, como isso tá reagindo no consciente. Quando ele contou o sonho, a gente foi perguntando, né? Como que você sentia na sua casa? Como que era a época na sua casa e tal? Aí ele foi falando essas coisas, né? Porque senão a gente ia só ver um sonho e falar. Caracas. Porra! Na análise, assim, por cima, o que dá a entender é isso. É uma pessoa que estava sofrendo com, provavelmente, algum tipo de narcisismo familiar, né? Estou me tornando uma boa colheita para os meus pais,
Porque o que tá dando a entender, o que eles estão me passando e que o meu inconsciente está entendendo, é que eu não tô sendo. Espero que o Robson não esteja se sentindo mal após essa análise, né? Porque no final ele se curou. Como é que você sabe disso? Mas eu espero que o Robson tenha aí se encontrado, né? Talvez sair da casa dele, talvez encontrado pessoas para dar apoio para ele. O Robson, ele acordou e ele teve que decidir ou se ele regride, continue na mesma, ou se ele se evolui e prospere. Um documento, você cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Bom, gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não liguem das brincadeiras que eu faço assim, mas... Aquele negócio, né? Não nos cancele. Robson, boa sorte, tá? E se você tiver algum sonho que você queira fazer uma análise, quiser entrar em contato com a gente, tem um e-mail, a gente sempre deixa aí na descrição. Mas aí a gente entra em contato, conversa, vê certinho. Tem o vlog também no Instagram, né? Que vocês podem entrar conosco, pelo no Facebook. direct, feição, tá tudo aí. Tá tudo aí. Vocês não entram pensando que é seus vacilão. E vem com a gente. Que é sucesso. Beijos. Hi, ich bin's Michel und ich bin Sven und wir zeigen euch heute unseren ultimativen Trick.